Boa noite, pessoas lindas. Como vocês estão? Mais um dia no nosso Pode Falar Litera com a nossa maravilhosa Cris Gredes. Então, vamos iniciar mais uma live. Para começar a nossa live, minha gata, eu vou pedir para você se apresentar, falar um pouco sobre você, como você começou a escrever, vai ser a nossa primeira pergunta. Onde você se sentiu autora e falou, esse é meu momento. Esse é meu momento de brilhar. Isso. Tá certo. Então, primeiramente, né, me apresentar. Meu nome não é Cris Guedes, né? Esse é o meu pseudônimo. Meu nome é Thalita Cristina. Aí o Cristina veio desse segundo nome, né? E Guedes é o sobrenome do meu esposo. Então eu adotei como pseudônimo aí de autora, né? Tenho 29 anos, vou fazer 30 já, pulando na casa dos 30, saindo da casa dos 20, sabe? Quando você tá sentindo que a temperatura do tempo tá mudando, é real, gente. Quando a gente tá perto de pisar no 30, a gente sente. Sou natural aqui de Anápolis, Goiás, nascida e criada aqui em Goiás. Eu sou contadora de profissão, né? Sou formada há 9 anos, tem 9 anos que eu sou contadora. Mas a autora tem 3 anos. Na realidade, eu escrevi meu primeiro livro, eu ainda era adolescente, né? Escrevi ele na mão mesmo, em um caderno que eu tinha. Infelizmente, eu acabei perdendo esse caderno quando eu me casei, né? Eu sou casada há 4 anos também. E aí, um dia eu me lembrei desse caderno e da minha vontade, que eu sempre quis escrever, sempre quis me aperfeiçoar nisso, né? E aí, quando eu casei, eu voltei a ler. Então, há 4 anos eu dei uma reviravolta assim nas minhas leituras e eu voltei a ler Hot. Fiquei bastante tempo sem ter muito contato com a leitura, mas sempre fui leitora desde os 12 anos. Muitíssimo fã de Nicholas Sparks. Eu queria muito que ele estivesse nessa live para saber o tanto que eu sou apaixonada nos livros dele. Ai, mas então, foi assim com 12 anos surgiu a minha paixão e há 4 eu voltei como leitora. E nesse 1 ano como leitora, eu fui percebendo que eu tinha mais do que uma vontade de ler, eu tinha uma vontade de escrever. Então foi quando eu comecei a escrever a minha primeira história lançada, que é O Que Me Atrai em Você, que foi o meu primeiro livro, Sei. né? E aí, logo depois de O Que Me Atrai em Você, eu comecei a escrever, né, Um Amor Pouco Provável, e eu peguei ele físico para mostrar para vocês. Essa Bíblia. Essa Bíblia, Eu eu te escrevi conheci essa por ele. Eu até falei, Bíblia. nossa, qual que era o nome mesmo? Eu, Por essa Bíblia aqui. Então, foi onde, assim, não que eu não tivesse a certeza com o que me atrai em você, mas esse livro aqui, não por ele ser grande, mas ele veio me trazer, assim, a certeza de que era isso que eu queria pra mim. ele trouxe a Então, fase, eu sou realmente a autora que eu quero ser. eu sou autora mesmo. Não foi no processo da escrita dele, não foi no lançamento, foi no processo da escrita desse livro, né? Ele tem até uma caneca, eu deixei ela aqui do lado para me mostrar. Eu mandei fazer, né, essa caneca com meu Ah, a caneca é muito nome. bonita. E aqui do outro lado tem a ilustração Como é dos que eu meus não tenho essa preferidinhos. ilustração ainda? Mas que é isso, hein? Vou te mandar o link dela para você ter Por acesso a favor. essa Não, mande, ilustração. se tiver Essa tá mais sem dela, me fundo, mas ela mande. tem um fundo. Me mande. Quero todas. Vou te mandar. Então foi na escrita, no processo da escrita desse livro onde eu tive a certeza de que eu queria continuar, que não era um hobby. Até então eu falei, vou escrever O Que Me Atrai em Você e se der certo, deu, se não der, também tá tranquilo, entendeu? Eu só queria escrever aquele livro. Mas foi no processo da escrita desse livro que eu realmente falei assim, eu vou tomar isso como profissão. Eu quero que isso se torne uma profissão. E Nossa, hoje eu e que não passe vivo. de hobby, né, pra uma coisa que você tá ali sempre, É, né?
E é uma chave que tem que virar na cabeça da gente. Porque quando você entende que isso é profissional, não que o outro não seja, mas quando você entende que isso é profissional, você se doa muito mais. Com certeza. Você se Com doa muito mais. certeza. Com E foi certeza. isso. O que te inspirou a criar histórias de romance? Gente, o primeiro que eu já falei, né? Meu Santo Nicolas me inspirou a criar minhas próprias histórias de romance. De qual livro você mais gosta dele? Menina, se eu for enumerar, mas assim, pra mim o top 1 é um Porto Seguro. Ele tem até um filme, tem na Netflix pra quem quiser assistir. Sim, tem. Ele é o meu top 1. Superação, entendeu? Ela largou um relacionamento abusivo. A gente fala de um relacionamento abusivo também nesse Um Amor Pouco Provável. Ela larga um relacionamento abusivo com medo pra viver um amor de verdade, né? Então, foi a partir de, né? Mas tem Um Amor Pouco Provável, Uma Longa Jornada, eu gosto muito. A Escolha eu gosto muito. A Última Música eu gosto muito. A maioria deles tem livros, né? E assim, eu gosto como o Nicolas aborda diferentes temas, assim, nos livros. É muito mágico o que ele consegue fazer. E nem tudo tem final feliz. Isso sempre me deixa um pouco puta. Os meus livros têm final feliz, porque o Nicolas, ele não gosta de final feliz. Ele tem o próprio final feliz dele, né? Mas sim, foi o Nicolas. Mas não estou endeusando o meu casamento, porque não sei se você é casada, mas você Eu sou. sabe que casamento não é um mar de rosas. Não é, nunca não é mesmo. Porém, me inspirou muito, sabe? Assim, a passar um pouco disso e fazer as pessoas sentirem de uma outra forma também o que é o amor. O amor é o que move o mundo. Ele é a nossa família é gerada pelo amor, nossos amigos são gerados pelo amor. Se você trabalha é gerado por um amor, então a vida ela é gerada por amor. E um mundo sem Sim. amor é um mundo sem nada, né? Então a gente tem que pôr amor no mundo aí. Então foi por causa disso. E o seu processo criativo? Você planeja escrever ou deixa fluir? Menina, então. Então, né? Então, que é assim, ó, é um pouco difícil, né, essa questão. Mas o que me atrai em você foi um livro que eu planejei. Eu planejei ele início, meio e fim, e ele saiu como planejado, início, meio e fim. Tem um personagem nesse livro que eu estou escrevendo a história dele agora. Um dos personagens desse livro, ele tá perto de sair, gente. Logo vocês vão ver nas redes É a sociais. parte 2. A parte é um spin-off, né? Então, logo tá saindo essa parte aí desse livro, que é o Anthony, que é o melhor amigo do protagonista do primeiro livro. Uhum. Agora, esse bendito aqui, ó, ele não era pra ser 600 páginas. Ele não era pra ser 600 páginas. Ele não era pra ter acontecido várias coisas, mas eu deixei com que os personagens falassem. Eu não me arrependo disso. De nenhum minuto, em nenhuma forma mesmo. Olha, eu acho que até 600 páginas, gata, eu leio. Mas ultimamente, eu não sei o que tá rolando, que eu não. Mas é pra todos. Eu acho que a entrega desse livro foi muito positiva, sabe? Não foi negativa. Mas eu acho que se ele fosse menor, a entrega dele teria sido maior. É, Bem eu acho que o maior. pessoal tá assim. É tantos livros que a gente já leu, tanto tempo de leitora, que já leu de 1000, já leu 800, já leu 900, já leu 600, já leu tanto livro grande, que agora você pega livro grande e fala assim: meu Deus, Que o tempo da vida não tá loucura! deixando eu ler. Eu sou adulta, isso é uma irresponsabilidade. Ler um livro desse tamanho é uma irresponsabilidade, eu tenho noção disso. Mas agora, já para a história do Anthony, eu já consegui me organizar melhor e consegui botar freio nos personagens dançando dentro da minha cabeça, entendeu? Eu falo assim, meu filho, é o seguinte, quem manda sou eu. Entendeu? Então agora eu desenvolvi um segundo tipo de processo criativo que para mim tá tendo um resultado mais legal, sabe? Uhum. Mas assim, não tinha como a história da Clarissa não ser grande. Porque ela viveu muita coisa. Então, se eu cortar. Inclusive, quando eu terminei esse livro, eu passei para revisão. Eu falei para Larissa assim: Larissa, que foi minha revisora, eu queria muito enxugar esse livro.
Eu queria muito enxugar, eu queria muito dar um jeito de fazer esse livro ser mais curto. Aí ela, mas você vai cortar metade da vida da Clarissa. Essa mulher precisa falar e eu deixei como estava. Não, 600 páginas. E qual foi o personagem mais difícil que você escreveu entre seus dois livros que já tá publicado ou o que tá vindo por aí, né? Eu acho que a história da protagonista de agora, porque assim, ó, o Anthony, ele é meio. O livro é sobre a vida do Anthony. Mas eu acho que construir a personagem de agora tá sendo um pouco mais difícil. É difícil. Eu vou dar uns spoilers. Eu gosto de dar spoiler. Calma que você tá esperando. Calma. Calma. A gente tá esperando lá no final pra gente fingir aquele suspense. Então tá bom. Então acerta. Mas é a personagem desse de agora. Tá sendo um Tá. pouco mais difícil construir a personalidade dela, Ela é um pouco mais difícil, né? Ela é um pouco né? mais complicada. Tá um pouquinho mais. Quando você escreve seus livros, você se inspira em pessoas reais ou você são personagens da sua cabeça? Os dois. Tem pessoas nesse livro que são inspiradas em reais e tem pessoas nesse livro que são inspiradas em pessoas na minha Na sua cabeça. mente, veio da É. imaginação. Por exemplo, a mãe do Pedro, né, de Um Amor Pouco Provável, ela é inspirada em uma chefe que eu tive. Quando eu era menor aprendiz, ela foi uma pessoa que fez muita diferença na minha vida. E aí, no processo de escrita, eu precisava escrever uma dona de uma empresa com tais características que eu imaginava para a mãe dele. Falei, por que não eu pegar essa pessoa, essa referência, entendeu? Agora, no Uhum. segundo livro também tem um personagem secundário, mas é inspirado em uma pessoa que trabalha comigo. Um senhor que trabalha comigo, mas assim, ele nunca nem vai ficar sabendo disso, entendeu? E como foi a sensação de ter o seu primeiro livro publicado na Amazon? Tremedeira, Qual foi? desespero, choro, entendeu? Olha, gente, eu não sei se vocês sabem, aí eu vou contar pra vocês agora. O primeiro livro, quando a gente faz um cadastro lá na KDP, tem um cadastro, chama KDP. Esse processo, ele leva 72 horas. Pois a gente falta arrancar o pescoço, entendeu? De loucura, que a gente fica louca, 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 Mas é louca da igual publicar cabeça. o livro, demora 72 horas. Demora muito. O primeiro livro demorou muito. Agora, Um Amor Pouco Provável, em questão de 2 horas, ele estava disponível. Mas o primeiro não saía da revisão nunca. Eu falei, cara, eles não vão aceitar meu livro. Mas não é só o seu, lindo. Eles fazem isso com todos Sim, os primeiros livros, né? Então eu fico. é. O Todo choro, mundo. o choro. Mas assim, é tremedeira, choro, e eu acordava de madrugada pra olhar, assim, entendeu? Nossa, foi terrível. Mas aí depois a gente vai tendo contato com outros autores, vai entendendo como funciona, vai assim, você vai entendendo o processo do seu trabalho, como Você ele vai entendendo funciona. o mundo por trás. É o mundo por trás, os bastidores. Você vai entendendo os bastidores. Aí quando a gente entende os bastidores, tudo fica mais leve, a gente não se preocupa tanto. Tanto que esse no segundo eu não me preocupei, que eu falei, pode ser agora ou pode ser daqui 3 dias. Já teve um que eu fiquei que durou 10 dias pra lançar. Nossa, é. Às vezes a Amazon pega alguns autores pra Cristo mesmo, não tem o que fazer, não. Você, quando você escreve, você imagina algum leitor lendo ou você explora público? Eu imagino o leitor lendo, sim. Eu imagino o leitor lendo, eu acho que muitas autoras também fazem isso, porque a gente precisa ler o que a gente escreveu. Então, quando a gente volta para ler o que a gente escreveu, a gente pensa: eu acho que se eu colocar mais alguma coisa, vai ser mais fácil para a pessoa entender. E a gente acaba acrescentando alguns detalhes que a gente julga importante, às vezes tirando alguns também que você quer deixar uma lacuna para o próprio leitor preencher. Então, assim, eu funciono muito assim. Eu quero que o leitor imagine essa cena como ele quiser. Então, eu deixo um Entendi. espaço ali para o leitor ter a própria imaginação fecundada. Em outros, eu gosto de colocar o detalhe da cor da roupa, do local, do não sei o quê, de uma árvore. São os detalhes, né? Sim, mas eu gosto mais de imaginar como o leitor vai reagir lendo aquilo. Entendi. Você já pensou em escrever algum gênero fora do romance?
Fora do romance, É, já. já? Infantil. Tenho muita vontade de escrever uns livros infantis. Tem nada a ver. Não tem nada a Não, é que ver. você tipo, quer escrever um cowboy Ah, diferenciado. não. Mas, assim, você quer dizer do romance romance mesmo. Aí tem É, do vários romance níveis. e romance mesmo, do clichê, né? Você sai do clichê e aí você faz um com cowboy que tem aquele drama todo, aquela choradeira do início ao Não, o fim. meu primeiro livro é só choradeira. Cada capítulo é lágrima, né? Mas, assim, fora total do nicho romance, um infantil eu realmente tenho vontade de escrever. Eu tô uma filhada agora, né? Ela é bebê. Então, assim, eu penso assim, meu Deus, eu sou, como escritora, eu me sinto a obrigação Ô, de fazer um livro mulher. pra ela. Mas, assim, dark romance, por exemplo, Hum. não consigo. Ah, mas Eu acho que não é o meu, mas é dentro do romance, entendeu? Ainda, mas eu acho que não é tanto pra mim um dark romance, por exemplo. é um romance tão. É porrada. É, eu É leio muito. porrada, entendeu? E assim, eu acho que você tem que ter uma mentalidade bem fértil, assim, ou já ser acostumada a ler dark romance Eu pra sou. se aprofundar. Pra mim, hoje, não vou dizer pra você que nunca vou escrever, não sei. Pode ser que um dia dê uma loucura na minha cabeça e eu Quem consiga. sabe, né? Quem sabe um dia vem aí e a gente não tá sabendo Não tá ainda. sabendo. Mas assim, até então eu, Thalita Cristina, Fernando Costa, eu não me vejo ainda escrevendo um dark romance. Mas pode acontecer, já vi várias autoras que escrevia clichê a vida inteira e aí do nada falou, quero escrever dark romance e hoje só escreve disso, né? E é um público enorme, é um público muito grande mesmo, é um nicho assim que cresce muito. E eu, nossa, eu sou muito Máfia, apaixonada em CEO, várias. cowboy, né? É um negócio que cresce tanto, né? Tem uns médicos mafiosos também, uns Ai, mafiosos. ai, que Adoro tristeza. mafiosos, Que inclusive. tristeza. Adoro. Como você se lida com o seu bloqueio criativo, gata? Então, é choro também. Bloqueio criativo é uma coisa muito difícil. Sim. Eu precisava de descanso agora em julho, tanto que eu não escrevi. Eu realmente precisava de um tempo, de tudo. Então eu tirei muito o julho pra eu colocar muito a minha cabeça no lugar. E nesse processo de descanso, eu tive um bloqueiozinho criativo que foi desbloqueado há alguns dias. Mas o que é que eu tento fazer? Eu gosto muito de dorama, vou ver meus doramas, vou ver uma série, um filme, entendeu? Eu gosto de desenho, eu vou ver meus desenhos. Eu vou Eu tentando preencher. Gosto de desenho, gosto de anime. Aí eu vou tentando preencher, assim, esses espaços com isso. Ah, eu lá assistindo One Piece. Eu amo One Piece, meu esposo também adora One Piece. Ou assistindo Nove Caldas. Beleza Verdadeira. Beleza verdadeira é ótimo. Então, assim que eu tento lidar, sabe? Eu tento realmente dar um prazo. E eu faço terapia e eu acho que isso me ajudou muito a entender que o bloqueio, a gente precisa passar por uma fase de descanso da própria cabeça, sabe? É Sim. muita informação, então minha psicóloga mesmo falou pra mim, olha, você dá um tempo de descanso, às vezes o bloqueio criativo é realmente uma pausa que você precisa para organizar sua cabeça para que uma ideia super genial aconteça. E foi exatamente isso com o livro que eu tô escrevendo do Anthony agora, né? Eu tive essa pausa para escrever o livro dele e foi muito bom para mim, porque agora eu realmente voltei com a certeza do que eu queria para a história dele, porque no começo eu não sabia o que eu ia fazer. E o bloqueio criativo acabou me ajudando um pouco com isso. Então, às vezes, a gente também tem que respeitar Sim, o seu esse tempo também de time. escrita, né? Tem alguma cena que você já escreveu e você ficou emocionalmente abalada? Você pode repetir? Travou um pouquinho. Repito. Tem alguma cena que você já escreveu e ficou emocionalmente abalada? Tem. Posso até falar ela, porque o livro já saiu, né? O Tá. casamento da Clarissa e do Pedro no Amor Pouco Provável. Eu escrevi a cena chorando. O casamento inteiro, do começo ao fim, eu escrevia chorando, porque eu lembrei muito do meu. Mas o fato da Clarissa já não ter o pai e ter entrado na igreja sem o pai, isso
Eu peguei essa inspiração de uma amiga, que aconteceu com uma amiga muito próxima, e aí no processo da escrita eu falei, meu Deus, se eu tivesse passado por isso, eu não sei como seria. Isso me deu um desespero se eu tivesse casado sem meu pai, entendeu? E eu acho que eu tava na TPM aqueles dias escrevendo. E foi bem assim. Realmente eu fiquei bastante assim, bem pensativa emocionalmente. Essa parte do casamento foi bem carregada de emoção, É, porque mas casamento é emocionante que de qualquer jeito, né? A gente na vida real, ou no delivery, a gente sempre se emociona com o casamento, né? Ainda mais aqui fala os votos. Ai, que eu te amo. os votos, então, meu Deus. Gente, É eu a melhor realmente escrevi parte. chorando a cena, eu escrevi a cena chorando. Imagino vocês que leram, então, que foi a primeira vez, eu tava tudo na minha cabeça, eu só escrevi. Então, É, realmente, escrever o casamento, eu choro, eu sou bem emocionada também no livro. Não posso falar muita coisa porque eu sou bastante emocionada. Então, tá tudo eu certo, né? também sou Um pouco emocionada. desse jeito. Se você pudesse indicar um livro seu, uma pessoa que nunca leu, você indicaria o primeiro ou o seu segundo livro? O segundo livro, mesmo que tenha 600 páginas, você tem carinho com Pedro. Porque o Pedro é o homem, é o crush literário, entendeu? Que você vai colocar no top 1 da sua vida. E quando você tiver lá vários anos como leitora, e alguém chegar em você e te perguntar qual é o seu top 1 crush literário, você vai lembrar do Pedro. Que ele é o top 1 crush literário de todo mundo. Não tem Olha, como. eu tenho um. Eu não lembro o nome dele, porque eu já li quase 1000 livros, então eu não vou lembrar o nome dele, porque foi um dos meus primeiros livros que eu já li. Uhum. E só que eu lembro da história até hoje. Conta. Quero saber. Eu não sei se você já leu, chama 24 Horas de Amor. Já ouviu Não, esse eu falar? não li. Não, nunca ouvi falar. Quem escreveu foi um homem. Gosto. Eu também gosto, né? Depois que eu descobri que também homens que leem e escrevem, E nossa, conheço vários, inclusive, sim! indico bastante também. Hoje à tarde mesmo estava indicando para uma amiga. E Gente, leia os aí, autores do Homem, vocês vão gostar. Os meninos são babadeiros tem mesmo. muito! Eles têm Sim. detalhes que a gente não tem, né? Olha, eu li um do Mário Lucas. Ai, Todo adoro. respeito, que se ele chega essa live, chegar nele, fala que ele é muito respeitado. Que hot, Amanda. E Nossa do Senhora. Yuli? O Yuli é a mesma O Yuli é coisa. maravilhoso. Mesma coisa. O E o Yuli. GR O Oliveira GR também, Oliveira muito também. ótimo, JP muito. Hulk também. A gente tem um grupo, né? Chama Hotverse Brasil. Todos eles estão lá e os meninos são muito bacanas. E esse Hot Verso Brasil é o quê? É uma legião, praticamente. A gente se juntou, várias autoras, né? A gente juntou um grupo de autoras, somos 300 e poucas autoras. Nossa, eu querendo achar algumas para revistar, tem um monte lá. Tem um monte. A gente não tem grupo de leitoras ainda, tem um grupo das autoras. Eu até ver com as meninas sobre isso depois. Mas a gente tem um grupo, né? E tem várias autoras lá. A Hotverso, ela virou mesmo um universo dessas autoras. A gente tem um site, tem informação de todas as autoras que participam, dos autores rapazes também. A gente tem um podcast no YouTube Eu e no vi! Spotify, que é interessante. A Jéssica Macedo, maravilhosa. Um beijo, Jéssica, que faz aí também a entrevista, né? A Cláudia Castro tá lá, pioneirona do Hot, entendeu? A Sui Hacker, a Mila Vander. A A gente Mila tem já muito. esteve aqui com a gente, a Mila. A Mila é maravilhosa, entendeu? A gente tem a Jo Magrini lá, a gente tem a Mariana Vaz, a gente tem muitas autoras aí gabaritadas já de muitos anos aí, desde o Wattpad, que estão lá com a gente. E é isso, sabe? É um ajudando o outro, é um projeto muito bacana para levar o conceito do que é hot, porque hoje ainda existe muito preconceito. Tem verdade, eles falam que é pedofilia, não é hot, é pedofilia, que é estupro, que ou é pornografia, é inversão de Pornografia. livro. Entendeu? Então, assim, a Hotverse ela veio para desmistificar isso. Os temas abordados nos podcasts, 10.
Você entende, se você não entende o que é universo hot, romance hot, você assistir os podcasts, você vai entender a diferença entre uma pornografia e entre um livro de romance. É só uma descrição diferente daquela. Mas também tem a parte da história, a parte do casal, a parte do que sofre, do drama, do que cada um subiu. Não é só aquilo. Aquilo é um Tem mais. complemento. É um complemento daquilo. Mas se você, por exemplo, tirasse ele, a história continuaria ali. Exatamente. É o que o pessoal não entende nessa parte, mas eu acho que. E voltando do livro do nosso queridíssimo, que eu não vou lembrar o nome, eu chorei muito. A história se passava em Campos de Jordão. Eu amo. E ela era uma menina que tava num bondinho. E ele tava num bondinho também. Eles estavam lendo o mesmo livro. E aí ele começou, vamos fazer, né, um passeio junto. Aí eles começaram a ir, foram comer junto, começou a passear, conversar. E aí ele tinha um casamento, né? Ele tava lá pra um casamento do irmão. E ele falou, ó, vai comigo, né? Vamos fazer só 24 horas de amor. E aí eles ficaram, ele foi pro chalé dele, eles ficaram no nosso hot, né? Nosso hot chegou. O A nosso gente hot sempre espera que chegou. chegue. E aí eles dançaram, né? Foi tudo uma maravilha. No final do livro, tinha uma criança com o nome que eles tinham decidido caso eles tivessem um filho. Olha só, 24 horas, hein? E aí não aparece a mulher. Aí quando eu fui ver, ele abre um livro onde tem a reportagem que ela morreu porque ela saiu de Campo de Jordão depois de 24 horas com ele e ia viajar pro exterior, né, para Estados Unidos, pra dar uma viajada de mochila e ela ia voltar e ia ficar com ele. Só que o avião caiu indo para os Estados Unidos. Foi 24 horas de amor realmente. Aí eu comecei a chorar. Chorei 3 dias seguidos do livro. Porque, poxa, ele morreu assim, como assim? Não me mata. Digno de Nicolas também. Ele é mestre pra fazer umas coisas dessas, matar o povo Ele no casou com outra final. mulher e colocou o nome que ele queria com ela na filha que teve com a mulher. Mas não era ela. Eu fiquei, não acredito nisso. Mas parece ser um livro muito bom. Aí É um. ele é o seu top 1 cursos literários. Ele é. Porque ele contou toda a história. Não foi uma mulher contando, foi totalmente ele. Ele contou os medos dela, ele contou ela cantando, ele mostrou eles no centro de Campo Jordão. Então, tudo aqui. Aí chega, não é ela contando a história, é tudo ele. É Mostrando. realmente muito bom, a premissa é muito boa. Gostei Ai, eu chorei bastante. tanto, mulher. Falei, não, chega de hot. Eu amo também histórias. Eu gosto de finais felizes. Esse não tem final feliz Mas eu nenhum, gosto de né? ler que também que não tem. Tem um livro que me marca muito, que não é final feliz. É um final feliz, depende do ponto de vista. Eu vou fazer um exposit a ele aqui, mas depende do seu ponto de vista. Hum. É um livro da Eve Maciel, não sei se você conhece a Eve. Ele é nacional também. E conta a história de uma aluna que se apaixona por um professor e eles têm um caso. Só que aí eles não ficam juntos. Ai, alguma coisa professor, o nome do livro. Ah, isso também quer demais, né, meu amor? Tem tanto livro pra pensar. É da Eve Maciel, mas Ah, vou eu vou dar procurar. uma Não lembro olhada, eu se eu vou li. procurar. É da Eve, a capa é até um homem de terno. E aí ela se apaixona por ele. Eles têm um romance lindo no começo, mas é lindo mesmo. Só que aí ela ganha um intercâmbio e eles se afastam. Quando ela volta, ele não quer ficar com ela, porque tem a diferença de idade, tem um trabalho dele, ele não quer ficar com ela, todo aquele drama. Só que aí ela vai pra Austrália trabalhar. E lá ela conhece um rapaz. Ai. Porque o outro não quer saber dela, que é o Gregory, né? Eu lembro o nome dele, Gregory. Ele não quer saber dela pela diferença de idade, a questão dele trabalhar. Ele tinha um excelente trabalho, um excelente salário, e ele não queria ficar com ela. E aí o Gregory sabe que ela tá na Austrália e tenta ir atrás dela, tenta achar ela, ela some do mapa. E ela conhece esse rapaz quando ela vai trabalhar no museu, que ela é formada em alguma coisa nessa área. E aí o Gregory vai atrás dela. Mas aí
Quando ele Ela, chega lá, não é mais o que ele queria, não era mais o que ele pensava. Não, não ela era o que falou ele tava assim: olha, é procurando o mais, né? seguinte, é muito complicada a situação. E aí ela já estava se envolvendo pelo outro, mas ela ainda fica com ele, porque ela não tinha firmado um relacionamento ainda com um rapaz que ela conheceu na Austrália. Só que quando ela fica com ele, ela fala, tá muito errado. E aí ela realmente se envolve, o romance se desenvolve mesmo com um rapaz que não tem pontos de vista nem do Gregory nem dela. Nem do Gregory nem do outro rapaz, é só dela. E não é um triângulo amoroso. Não, ela simplesmente manda ele embora e ela vive E com ela fala, outro. cara, eu vou ficar contigo. E aí ela desenvolve a vida dela inteirinha do lado dele, sabe? Ela fica anos, assim, ela se profissionaliza, faz um mestrado, ela vai morar em Londres com esse marido dela, ela tem filhos com ele. A história dos dois é incrivelmente linda, do romance dele, como ele pegou ela do caco, porque ela estava muito machucada pelo romance com o professor. E ele transformou a mulher em outra, ele deu vida para ela, ele deu uma casa, ele deu um teto decente, ele deu roupa, ele deu a vida para ela, você tá entendendo? E aí, o que aconteceu? Ela é chamada para trabalhar num museu em Londres, um museu muito famoso. E aí, quando ela chega lá, ele é o chefe dela. O Gregory é o chefe dela. No museu em Londres, depois de 16 anos. Nossa, pouquinho tempo, E né? aí ele fala que nunca esqueceu dela, mas ela fala que ela não. Hoje ela tem uma família, ela tem um homem que ama ela e ela não vai largar isso pra ficar com ele. Aí eu falei, é isso aí mesmo. Mas muita gente reclamou do final e eu não achei. Eu achei o final Não, maravilhoso. mas, por exemplo, vamos colocar assim, a pessoa é casada, ela largaria 16 anos de casada por. É aí que fica o ponto de interrogação. Valeria a pena ou não valeria a pena? É aquela Muita coisa, gente né? julgou, mas eu Você, acho. você faria uma emoção por uma vida inteira? Às vezes compensa, dependendo do que você viveu, se não for intenso. A gente não sabe, cada história é uma história. Se aquilo que você teve foi tão. Muita gente já fez isso, mas assim, ela não largou. E eu achei ela certa. E aí tem um livro sobre ele. Gregory, a mudança, alguma coisa do professor também depois. Tem uma história só dele. De como ele deu a volta por cima e Quanto seguiu ele em frente. sofreu vendo ela. Depois como ele deu Como a ele volta por tomou no cima. cu dele ter sido idiota, entendeu? A Eva é uma querida, foi um dos primeiros livros hots que eu li foi dela. E gosto muito dela, ela já me respondeu no Instagram quando eu era uma simples leitora camponesa. Ela me respondia tudo, eu surtava, ela, menina, é isso mesmo. A Eva é uma É querida. muito bom, é muito bom. Eu falo, eu sou beta, então Eu amo Betá livros, sou apaixonada em eu Betagem de também. livros. Então eu nem falo muita coisa que eu vou lendo. Eu só falo assim, manda pro meu Kindle. Pega minha e-mail, manda pro meu Kindle. Porque no computador você vai trabalhando. Então não tem como você parar pra ficar lendo no computador. Aí eu falo, ó, vou sentar no meu sofazinho. Aí eu já desembejo de uma Já vez. zarpa, Já desse zarpo. jeito, Aí eu sento lá e começo a ler. Eu falei, ixi, como que eu vou avisar ela agora? desse jeito. É verdade. Ah, o que te atrai mais em escrever o personagem? Quando você escolhe ele, você atrai primeiro pensando nele ou escolhendo o avatar dele? Pensando nele. Pensando nele. Geralmente, quando eu vou escrever ele, eu já tenho uma pessoa na minha cabeça, eu falo, fulano parece, vai ser fulano. Ou senão eu passo horas no Pinterest até eu achar alguém que pareça. Então O você primeiro vai avatar pelo do. avatar, não pelo da sua cabeça. É. O Pedro, eu tinha uma imagem dele na minha cabeça. Mas foi, tipo, lá pro capítulo 20 e poucos que eu achei a pessoa perfeita pra ele. Ele teve vários avatares durante a vida, até meus 20 e poucos capítulos, que é. O Amor Pouco Provável é 46 capítulos. Ah, Quando eu achava no 22, 23, eu achei um avatar que era o que estava na minha cabeça. Aí eu troquei o avatar pela terceira vez. Mas assim, eu sempre já tenho uma ideia de quem ele é parecido, pelo menos um ator que eu sei ali, mas conforme eu vou desenvolvendo o personagem, aí eu vou pesquisando ali na internet até eu falar, cara, esse aqui parece mais. Então, às vezes eu posso trocar. então vamos lá. Se Amor Pouco Provável fosse um filme, quem seriam o ator e a atriz? Gente, eu acho que eu continuaria com os próprios avatares, que é o Emílio Alcaraz. Ele é ator, ele é espanhol. Hum, E, menina, Marrom é bonita demais.
Meu santo Deus, ele é muito bonito mesmo. Ele tem uma agência de modelos, é a agência de modelos mais famosa da Espanha. O sotaque dele é maravilhoso. Ele é muito bonito e ele é super fitness. Ele é muito Pedro, sabe? O jeito dele de ser. Então, quando eu achei, eu falei, vai ser o Emílio. Mas antes disso, ele tinha sido até um modelo brasileiro. O nome dele é João Paulo Pessoa, que tá aqui no TikTok. Eu tinha até colocado ele como minhas impressões durante muito tempo. E a avatar da Clarissa é a Ezgi Yeboglu. Ela é uma atriz turca. Ela faz Dizzy. Dizzy, você já assistiu novela turca? Várias, a sonhadora, será isso amor, iludida. Eu não sei o nome desse que ela fez por último, mas ela faz uma agente policial. Ela tá até com o cabelo enrolado. Eu não lembro o nome. Esgie. Esgie. Vou Esgie. procurar, vou procurar, vou Vou te procurar. mandar o IG dela depois, eu tenho o IG Me dela. manda que aí eu Esgie. vou. Que acho que de nome eu sou péssima, Ah, ela entendeu? é loira, ela é padrão turca, de corpo. Será isso amor? Você lembra da que era pra ser esposa do Sarka? Aquela loira que atrapalhou todos os planos Ah, e a eu vida sei, aquela deles? chata da É, de Celine. corpo, as duas são parecidas. Ela era até meio parecida com aquela atriz, inclusive, um pouquinho parecida. Mas Ai, eu mas. não. Mas eu peguei ranço daquela atriz por causa do personagem que ela fez, velho. Nossa, não tem como. E ela Como que não é você uma atriz, entendeu? Mas eu peguei ranço dela. Não tem como. pensando você. Deu liga. Deu Eu liga. liga. Como que você faz a química entre os personagens? Como eu faço a química? Menina, deixa ele se resolver na minha cabeça. Vai na base dos vocês se resolvam. Eu vou na base, assim, dos vocês se resolvam, entendeu? Como vocês vão resolver isso, eu não sei. Mas vocês precisam. É literalmente isso mesmo, sabe? Esse o que me atrai, esse um amor pouco provável, eu deixei muito fluir. Eu queria colocar um drama, que eu sabia que eu colocando um drama um pouquinho assim, da dificuldade deles de ficarem juntos, o segredo, Uhum. dele não querer falar pra mãe, e dela não querer expor, dela não querer um outro relacionamento que é ligado a chefes dela, né? Porque o primeiro relacionamento dela com o pai do filho dela foi isso. Ela não queria viver aquilo de novo. E aí eu somei o fato dele não querer que a mãe dele soubesse do relacionamento dele com a empregada, mas o desejo dela de não reviver o que ela já tinha revivido, isso me deu liga pra química. Esse proibido, entendeu? Que você fica doido pra ver uma cena Ah, desse o se proibido é mais pegando. gostoso, Você né? fala, mas isso não Entendi. pode, aí, entendeu? Foi mais ou menos assim que eu construí. Agora eu vou te perguntar. O que que vem por aí na Cris Guedes? Menina. Aí eu já posso falar do spoiler lá que eu falei da Agora você química. pode falar o que você quiser. Agora você taca pau, menina. Pode falar. Então, é... pra quem leu O Que Me Atrai em Você, sabe da história do Anthony, né? E a história do primeiro livro ela é uma história muito forte. Né? É uma história que envolve uma doença, abuso, né? Doméstico, né? Que teve abuso da Ellen com o ex-marido dela. Teve a questão do Ravi, que teve um câncer. Ele perdeu a mãe, perdeu a irmã num acidente, perdeu um filho que achava que era dele, mas não era. E o Anthony era uma peça perdida no tabuleiro. Né? Ele dançava ali na história de todo mundo, mas ele não tinha a própria história. Uhum. Ele foi o suporte do Ravi durante muitos anos, porque os dois eram melhores amigos desde a época da faculdade. E o Ravi foi casado com a irmã dele. Foi a irmã dele que fudeu com a vida do Ravi. E ele também passou por muita coisa, né? Ele tinha uma família. Ele tem, né? Porque eu tô escrevendo ele agora, então ele tem, não tinha. Ele tem uma família que é uma família que só pensa no dinheiro mesmo. E ele, diferente dos pais, nunca foi assim. Mas ele é uma pessoa que acaba que tem uma condição financeira bacana. Mas pra quem não leu O Que Me Atrai em Você, eu fiz uma epígrafe, e ela já tá escrita, onde explica tudo o que ele passou pra gente continuar esse livro. Então, assim, é possível que você leia O Que Me Atrai em Você pra saber os detalhes daquela epígrafe, ou você pode pegar pela epígrafe e seguir o baile, que é compreensível. Eu nem Tem te falar alguma... que eu pulo. Oi? Eu nem vou te falar que eu pulo, então.
Não dá pra pular epígrafe, senão você não vai conseguir. Bicho, o aviso, o gatilho, as Não. props, eu tiro o aviso, eu pulo o prólogo. Você não vai conseguir. Não, assim, você vai conseguir entender a história do romance, mas você não vai conseguir entender a história dele. O porquê de tudo ser daquele jeito, dele Eles não ser são sofrido. livros independentes, eles são interligados, né? Eles são, de certa forma, interligados. Mas para não surgir essa obrigação, eu gosto de livros e séries. Mas isso aí você precisa avisar. Esse livro é uma série da fulana de tal. Esse livro é uma série da fulana de tal. Eu não queria que fosse uma duologia. Eu queria que fosse um spin-off. Esse personagem é interessante para você, tem um livro dele, se caso você quiser ler. Mas com um breve resumo aí, eu acho que vai dar umas 4 páginas Kindle ao resumo, entendeu? Então, assim, Entendi. é um resumo muito breve que fala da história dele, que ele foi viúvo muito cedo, que ele perdeu o amor da vida dele, que ele viveu pouco tempo e ele é um rapaz muito jovem, ele também foi concursado, e a história dele começa agora, e no final da epígrafe ele fala, agora é o meu final feliz. Vocês querem meu final feliz? Esse é meu final feliz. Ele já começa, né, a história aí com romance com a amiga da protagonista do outro livro, e aí isso vira um drama nesse próximo livro, porque ele fica muito indeciso sobre quem amar de verdade. Só que a protagonista, ela é um problema muito sério pra ele, sabe? Pra mim também. O que vem dela aí, né? Ela é um problema pra ele, ela é um problema pra mim. Mas o que é Ela um pouco de problema, né? Se vai ser resolvido com um pouquinho de amor. vai ser resolvido com amor. É o molho, né? Ela é uma protagonista que ela quer ser independente, ela quer provar que ela consegue fazer isso. E eu acho essa parte muito inspirada em mim mesmo. Porque eu acho que às vezes a gente quer provar que a gente é muito boa em alguma coisa. Por muito tempo eu tentei mostrar isso para as pessoas, que eu era o suficiente no meu trabalho, na minha casa, como filha, que eu dava conta. E na verdade você não precisa mostrar isso para ninguém. Você sabe do seu potencial. Então ela vai ser essa personagem que ela vai se enroscar muito nas próprias pernas, até ela entender que ela não precisa provar nada pra ninguém. Que ela não precisa esconder nada de ninguém, porque ninguém tá nem aí. Você sabe aquela frase, assim, acho que tem alguns memes, uns vídeos de reels no Instagram, falando assim, daqui uns anos, pode ser que várias pessoas não lembrem de você. E quando você morrer, ninguém vai lembrar de você. Então faça o que você tem que fazer. E ela é muito disso, de como as pessoas vão pensar de mim, porque eu sou uma pessoa muito importante, entendeu? Ela é uma pessoa de muita influência nesse livro. Financeiramente, ela é filha de uma pessoa que tem muita influência no livro. Uhum. Então ela tem muito aquela coisa, eu quero viver um lado da minha vida, mas eu não quero que as pessoas saibam disso. Meu pai não pode saber, porque eu preciso de tal coisa, entendeu? É Mas aí ela uma vida dupla. uma vida dupla. Ela quer ter isso, mas no final ela vai ver que tanto faz, entendeu? Mas aí essa construção dela tá sendo difícil porque, igual eu falei, é um pouco inspirada em mim. Eu demorei por muitos anos a entender isso. E é meio que eu escrevendo esse meu processo nela de como foda-se as pessoas, que vale o que você sente, o que você pensa e pronto, acabou. Isso mesmo, acho que tem que ser, tem que ligar um botãozinho às vezes, né? E seguir os nossos instintos no jeito de agir, de fazer e seguir Sim, nossos senhora. próprios sonhos também, né? Sim, senhora. E você pretende lançar outro livro além desse este ano ainda? Ou Tem, mais um. O livro que eu devo lançar o Anthony ali para outubro. E aí eu quero lançar um pequeno conto, não sei de Natal, porque eu acho que é muito nichado o Natal, as pessoas só leem realmente na época de Natal, mas eu quero ver se eu faço um conto que fecha o ciclo Ravi Ellen e Anthony e essa personagem, que eu não vou revelar o nome dela. Que fecha esses dois casais, entendeu? Com as suas vidas, com as suas famílias e o seu desfecho final ali, contando um pouco da história de outros personagens, mas algo que seja bem breve. Mas depois desse, tem a história do filho da Clarissa.
Que tem nesse livro aqui, ele tem um epílogo, e o epílogo deixa eu só dar uma olhadinha, porque nem eu lembro quantos anos depois. Só um minuto. Vamos ver quantos Sem anos problema, sem depois é o problema. epílogo. 15 anos depois. O epílogo desse livro é 15 anos depois. Meu Deus. Com o filho da Clarissa grande. Ó, vou até mostrar pra vocês, ó. Vou mostrar mais. Ó. O Álvaro, o epílogo é contando um pedacinho da vida dele. Então eu preciso contar a história dele, mas não vai ser agora, porque ele ainda tá crescendo, porque nesse livro ele tem 8 anos. Na minha cabeça ele já deve ter uns 10, então eu ainda preciso que ele cresça mais uns anos pra eu escrever né? Pelo menos plot de uns uma criança, entendeu? 17, 18, saindo da faculdade. Aqui ele tá saindo da faculdade, né? Agora, né? No epílogo ele já tá começando a desenvolver habilidades profissionais, mas vai ser uma primeira história de CEO, que dá pra perceber no epílogo que ele vai ser um CEOzão, né? Então, Vai ser vai ser uma nova. Uma nova não, né? Um novo livro de CEO. um novo livro de CEO da vida do Álvaro. E até agora esses são os meus 2 projetos. Eu tenho um terceiro, mas ele não tá esboçado, sabe? Só tá na sua mente no momento, tá? Eu tenho o personagem e a personagem. E o que eu quero escrever da história deles, assim, que eu tive uma ideia, mas nada ainda muito estabelecido, não. Tá tudo mais ou menos, né? Tá tudo mais ou menos, sabe? Naquela vibe. Mas é pra ano que vem, não é pra esse ano, não tem nem condição. Não, esse ano já tá acabando já, né? Já estamos em agosto. E o ano que vem é ano de Bienal, né? Então, eu falo que é o ano da loucura, da correria, de um monte de coisa. Eu tô planejando aí uma Bienal de São Paulo, que é setembro do ano que vem, porque desse ano não deu tempo de planejar. Quem Eu vou sabe estar se lá Deus... também. Eu pretendo muito ir na Bienal, já tem até meus dias que eu irei, que Desse é ano? do ano que vem, de É, setembro. não é nada barato. É que eu moro em São Paulo, então pra Ai, mim ir até lá tá mais tranquilo. Agora ir pro Rio, aí teria que ver toda aquela logística, aí eu acabei falando, meu, não tem como eu ir. Rio é impossível pra mim. Porque a data do Rio é difícil pra mim, sabe? A data do Rio é muito difícil pra mim. Sim. No meu trabalho mesmo. Então, isso que eu falo, do trabalho mesmo, até eu tenho 28, mas eu tenho um filho. Então, tem Dificulta um escola, pouco. tem prova, tem essas coisas de tarefa, então tem meio essas coisas. Se você pudesse escolher uma trope, sua favorita, qual seria? A Enemy to Lovers, com Enemy to certeza. Lovers. Você gosta de... Eu gosto demais quando eles se odeiam, mas eles se amam. É Aquele que muito não bom. pode falar, mas tá tudo ali, né? Tá tudo encaixotado. Apesar de eu gostar muito do Friends to Lovers, e talvez é uma proposta pro Álvaro também. Um Friends to Lovers, eu tenho uma ideia aí, mais ou menos, de um Friends to Lovers pra ele. Que eu acho que vai ser uma coisa bacana também, que é meio que o gancho do Enemies, né? O Enemies, ele é aquela coisa de você amar escondido. Porque você odeia a pessoa, mas o Friends to Sim. Lover também tem esse Ama mesmo. aquela pessoa, mas você meio que esconde dela e ela também te ama e te esconde. Então, finge se odiar pra não falar o que realmente sente, né? É. E o Friends é meio que isso também. Você não quer falar que ama pra não perder a amizade. Exatamente, é verdade. Então é algo que eu também penso. Essas 2 tropas são as minhas preferidas ever. E Uma Cama Só também é muito bom. Ou um casamento forçado. Casamento Forçado é muito bom. Nossa, eu já li tanto Casamento Forçado. Second No começo, Chance. quando eu voltei pro Hot, eu pesquisava as tropes de casamento forçado, de contrato. Eu li todos os casamentos de contrato inimagináveis. Eu li todos. Ai, segunda chance também você gosta? O meu primeiro livro é uma second chance, né? Eu gosto de segunda chance, mas depende muito de como foi esse passado aí. Porque também tem umas coisas que a gente não dá pra engolir também, né? Porque pra você dar uma segunda chance pra uma pessoa, ela tem que merecer. Eu tava lendo um livro esses dias que eu tive que parar
Porque eu descobri que eu tava lendo um outro livro errado. Como assim? Eu fui parceira de uma autora, né, quando eu fazia parceria ainda. E aí eu comecei por aquele livro dela. E aí eu descobri que não era o primeiro, né? Aí eu Hum, descobri que eu li totalmente errado. E aí eu voltei. Aí eu tava lendo um livro que todo mundo fala muito bem dele. Só que eu tô com uma certa dificuldade de terminar de ler ele ou de prosseguir em ler ele, porque é um casamento fracassado. Eu nunca li, em momento algum da literatura, um livro que o casal não tivesse começando. Não, que eles já estão casados há 30 anos. 35 anos, entende? E ele tá tentando recuperar o casamento que já está fracassado. Então, eu tô tendo essa mesma dificuldade. Aí eu não abandonei, eu deixei ele de lado pra voltar no que eu estava errando. sabe um livro que eu tive dificuldade em continuar por causa disso? E a premissa do livro é muito boa. Hum. Em outra ocasião da minha vida eu quero voltar a ler esse livro. Clube do Livro dos Homens, da Alicia K. Adams. Ah, eu preciso Porque voltar. o começo do livro é justamente ele querendo reconquistar a mulher dele que já não quer mais nada com ele, entendeu? Ela já tá pouco se lascando pra ele, o coitado tá lá se humilhando, se padecendo por causa da mulher. E ele fala: vou montar um clube do livro pra eu ler livro de romance pra entender a cabeça da minha mulher. E mesmo assim ela não quiser ler. Não, mas posso falar uma coisa pra você? Esse negócio de recuperar casamento, eu acho que eu já tenho meu, né? Pra todo dia conquistar, não sei o que. Aí eu Pois vou tentar é. recuperar dos outros. É porque assim, eu posso estar falando merda, entendeu? Eu posso estar falando merda porque eu tenho só 4 anos de casada. E pra Eu muitas também. pessoas. Você também? Pra muitas pessoas, 4 anos de casado não é nada. Mas é Entendeu? muita coisa. Mas é muita coisa. É E, muita tipo assim, as pessoas coisa. têm que falar assim: ah, mas você tá nas flores ainda. Eu, gente, mas agora que tá vindo as flores, Que entendeu? O começo é for. um Eu fiquei assim, caos. que for. O começo é um caos. Você tem vontade de botar fogo na sua própria casa. Mas então, eu acho assim, ó. Eu não vivi grandes desafios com meu esposo ainda. Talvez a gente ainda tenha muitos grandes desafios aí pra viver a vida inteira. A gente tá pouco tempo junto. Meu pai e minha mãe têm 30 anos de casado. 31 anos de casado. Meus pais já viveram coisas muito mais difíceis do que eu já Eu não vivi. posso falar muita coisa, porque a minha mãe e meu pai se separaram com 25 anos de casado. E a minha avó e meu avô se separaram com 42 anos de casado. Então, a vida é uma caixinha de surpresa, É, né? mas eu falo assim, sobre essa questão de restauração de casamento depois de 30 e poucos anos. É que, tipo assim, eu acho que a manutenção, ela tem que ser feita diariamente. Quando chega numa época igual essa, de 25 anos, 30 anos, 40 anos de É, casado, Pri, você com o, 30 aí, nossa, eu tô o sofrendo que os que passos mais? já. O que mais você pode fazer depois de tantos anos, sendo que nos 30 que passou você não fez nada? É A tipo pessoa já tá esgotada, você o entendeu? livro falando, ai, são 30 anos juntos. Não quer dizer que se eles casaram ela com 18 e ele com 20, se estão 30 anos de casado, ele já tem 50, ela tem 48. Então, assim, pra mim, às vezes eu falo assim, não são dois jovens, são dois velhos já, que já Gente, tem 4 filhos, tentando recuperar um casamento. Aí eu falei, gente, pelo amor de Deus. Qual é o sentido do livro? Aí, então, assim, o meu livro tá em 30%, eu não consigo prosseguir. Eu falo, meu Deus, é um casamento fracassado. Aí eu vou falar com a minha amiga que faz o podcast com a gente, e ela não tá aqui hoje. Eu falo, eu não sei se eu continuo com esse casal fracassado. Ela, meu Deus, você não presta. não, eu tô vendo o comentário da Pri aqui. A Pri é uma amiga muito querida. Ela tá até comentando aqui na live que ela vai fazer 30 anos de casada. A gente, com 4 tá engateando. Priscila, você me conta, hein? Qual é o Que segredo? é então viver Porque 30 anos de casado? Porque se você tem 30 anos de casado, então você casou com ele quando eu nasci. É muito tempo, gente. é É muito linda, eu tenho tempo. 28, então, né, você tá 30 anos de casa, não tá nem E feliz. nascida. E feliz, hein, Pri? Parabéns, é isso É, mesmo. mulher, eu Continue já. sendo exemplo de casamentos pra gente aí. Ah, você tá nova, tá? Você tá nova. Não ligue.
Mas é muito tempo, assim, com uma Não pessoa. Mas eu é, falo eu. assim, eu acho que isso é real. É uma construção que deve ser diária. A gente tem que construir isso diariamente. Sim, mas E eu eu acho que adoro depois ler de os 30 anos livros que que tem você casal fez, se fez. formando, sabe? É. Quando o casal é novinho, eu tenho 18, ou eu tenho 25, achei o amor da minha vida. Aí eu acho legal essa coisa assim de tô construindo o casamento ainda. Então a gente acompanha todo aquele processo. Mas quando o livro começa justamente já, sabe, naquela coisa de eles já estão casados, já está acontecendo, já vão recuperar. Cadê a parte de que eles se conquistam? Cadê a parte de que onde tudo começou? Cadê essa parte? Eu li um livro mais ou menos parecido com essa premissa. Eu nem vou lembrar o nome dele mais. Mas a história se dividia entre o presente e o passado deles. Alguns conflitos, e aí voltava no passado, mostrava como eles eram. Aí o livro era meio anos 80, meio anos 89, 70, 80. Girava em volta ali daquelas músicas das danceterias das épocas, de como ele conquistou ela, de como era mesmo assim, aquela questão do cortejo. Era diferente, era carta, não era celular, não era tudo tão fácil. Entendi. Você tinha que pegar. Era muito bonito. E aí, por fim, na reflexão de vida deles, é uma segunda chance. Na reflexão de vida deles, eles decidem não separar por enxergar esse passado, sabe? Eu acho que esse livro vai ter segunda chance, né? Porque até onde eu Sim. li, eles ainda se amam pra caramba. Então, até eu chegar nas 600 páginas do livro, vai ter muita água pra rolar, né? Então, vai ter uma segunda chance, eles vão se recuperar e vai dar tudo certo. Esse eu acho que é o final. Mas eu não cheguei lá ainda, então, Você vai chegar lá e vai me contar depois. conto. Pode contar comigo, eu te conto. E a Priscila falando na questão aí também nos comentários de anos 80, eu tenho muita vontade de escrever uma viagem no tempo aí, um romance de viagem no tempo de anos 80, sabe? Eu amo a playlist dos anos 80, gente. Infelizmente, romance de época ou qualquer livro de época é muito flopado. É um nicho que as pessoas não leem muito. E Uhum, quando você tem leitores, são autores fixos e são poucos. uhum. Então, os romances de épocas, infelizmente, não são vistos ou valorizados, né? É verdade. São muito bons, alguns são maravilhosos de ler, mas tem pessoas, a grande maioria dos leitores não olham para esse tipo de livro. Isso é Então, verdade. é um nicho Muita gente muito. gosta de New Adult, né? Quer o que tá agora, quer viver a realidade Sim, agora mesmo, né? sim, sim. É o que tá no momento, né? Mas o romance de época, eu acabei de falar com uma autora e tudo mais de romance de época. E tá muito complicado, porque ela não tá atingindo um público, porque é muito pequeno o pessoal que gosta de romance de época. O nicho é muito pequeno, né? Sim. Leia o Algoz, que passou pelo. Pelo adote. Eu conheço o Algoz, mas de uma autora, chama Lê Rocha. Ela Eu não também. conheço, esse é algo. Esse é legal. Mas então, Mas Bridgerton tem meu coração, eu amo eu só muito. assisti a série, tá? Então eu não posso Nossa, os nem. livros, você acha que a série é boa? Os livros é, ó, 10 mil vezes melhor. Amo, amo, o livro é muito bom. Principalmente o segredo da Penélope. Nossa, muito bom. É bom mesmo. É da Lê. Eu já falei com ela, adoro ela. E é o livro dela que eu tava, né, terminei de ler e fui falar com ela. E foi um dos livros que ela falou que não tem a visibilidade que ela esperava, porque ele é de época, né? Então, é uma É muito pena. nichado. É muito Sim, nichado. flopa, né? Porque as pessoas não procuram esse tipo de livro, né? Eles procuram já o que eles realmente querem. Aí acaba que o livro passa dos olhos das pessoas. Mas é coisas do mundo literário que a gente não dá pra entender. Gato, eu queria muito, muito te agradecer por ter topado estar com a gente. Vamos fazer mais lives dos seus Vamos. próximos lançamentos. Agradecer por estar aqui com a gente, de ter Eu quero topado nosso voltar convite. aqui pra poder falar da personagem sem
sem tarja preta. É tarja preta, tarja.